Olá, este é o LBS Tech, eu sou o Diego Mariano e estamos dando prosseguimento ao nosso módulo de folhas de estilo, né? Então, nesse módulo você está conhecendo como estilizar um site de internet, né? Então, nesta aula eu quero falar sobre um conceito muito importante que é o conceito de box model, que é um modelo de caixa. Então, isso é um dos principais fundamentos do CSS, né? Então, na aula passada nós aprendemos a adicionar alguns textos, né? Adicionar algumas propriedades a esse texto, né? E a gente viu que quando aplicamos uma cor de fundo a um elemento P, o que aconteceu? Ele alterou e formou uma espécie de caixa, né, em volta. Então essa caixa está presente em todos os elementos de uma página, né, de um documento HTML. Então a gente pode inspecionar isso clicando com o botão direito, indo em inspecionar, e percebam que quando a gente passa o mouse por cima, está até muito grande aqui, vou reduzir um pouco o texto. Quando a gente vai passando o mouse por cima, percebam que nós estamos formando vários retângulos na tela, né? Então percebo que todos os elementos eles são vistos como se fosse uma caixa, né? Então isso é um dos princípios fundamentais do HTML, né? Então todo elemento, toda tag ela vai ser jogada em uma espécie de caixa. E a gente pode visualizar essa caixa aqui dentro da ferramenta de inspecionar, ó, do lado aqui direito, né? Quando a gente chega a página até o final, vocês vão ver que vai ter essa possibilidade aqui, ó. Então vou até ampliar isso um pouco para a gente ver um pouco melhor. Dá um zoom aqui. E aí, nós vamos ver algumas dessas propriedades desses elementos, né? Então, quando a gente passa aqui o mouse por cima, olha só. O que nós estamos vendo aqui? Então, aqui no centro, nós temos o nosso conteúdo mostrado aqui na cor azul, né? E nós temos três elementos em volta desse conteúdo. Que elementos são esses? Nós temos o padding, a borda e a margem, né? Padding, margin, padding, border e margin. O que são esses elementos? Então a margem e o padding eles são bem parecidos, né? O margem, que na tradução seria margem, seria a distância que ela vai ter para os outros elementos. Ó. Então quando a gente passa o mouse por cima aqui, ó, perceba que ele está colorindo e nos mostrando a distância para os outros elementos. Então essa margem é o espaçamento para outros elementos. A borda, nesse caso aqui a gente não tem borda, né? Mas quando a gente trabalha com botões ou outros elementos, a gente vai ter bordas. E o padding, ele é bem parecido com a margem, mas ele é uma espécie de margem interna, né? Então, seria a margem referente à borda. Para a gente entender um pouco melhor, a gente precisa incluir essas propriedades, né? Margem, padding e border. Então, vamos utilizar esse mesmo elemento aqui, ó, que é essa outra tag, né? Que é o que está em cor laranja, e vamos aproveitá-lo para que a gente possa compreender um pouco melhor esses elementos. Bom, vou apagar aqui, vamos reduzir ele um pouco, né? 50% e tal. E aí eu vou aplicar essas propriedades. A primeira delas é a propriedade margem, né? Então eu vou colocar aqui margem de 100 pixels, né? Então uma margem bem grande, só para a gente ver que ele vai, quando a gente atualizar, ele vai distanciar bastante dos outros elementos, ó. Tá vendo? Ele distanciou bastante dos outros elementos. E olha o que aconteceu. Ele aplicou 100 pixels nos quatro sentidos, tanto acima, abaixo, do lado esquerdo e do lado direito, né? Perceba que do lado direito está com um tamanho diferente, né? Porque a gente está alinhando esse elemento a gente reduziu ele a 50%, né? Vou até tirar essa propriedade aqui, que aí a gente vai conseguir ver direito qual que é essa largura dele, ó. Agora sim ele fica certinho. Então ele deu uma margem de 100 pixels para todo mundo. Vou até reduzir aqui mais. A gente vai ver um pouco melhor. Então, 100 pixels é muito, né? Então vamos colocar aqui 50 para ficar um valor mais fácil de visualizar. Aqui, ok, agora a gente tem um valor mais visível. Então a gente tem uma margem de 50 pixels. O problema é que nós não temos borda, né? Então nós podemos adicionar uma borda utilizando a propriedade border. Só que a propriedade border é um pouco mais complexa, porque ela recebe três valores. Quais são esses três valores? Primeiro, a largura da borda, né? Então eu vou colocar aqui uma largura de 10 pixels, né? 10 pixels. Depois, o tipo de borda, né? Então a gente geralmente costuma trabalhar com bordas sólidas, né? Que é o mais comum, né? E por fim, a cor da minha borda, né? Então vou colocar aqui orange, só pra gente ver bem a diferença. Vou salvar aqui e vamos ver a nossa borda. Olha só, então nós já inserimos uma borda de 10 pixels, olha só, borda tanto acima, do lado, embaixo, né? E nossa borda ela já está delimitando o espaço da margem e do conteúdo. Nós temos ainda um terceiro elemento que é o padding. Padding, que é o preenchimento, a gente pode visualizar isso como se fosse uma margem interna, tá? Como assim uma margem interna? Seria a distância da borda para o texto. Então eu vou colocar aqui, ó, padding.
e vou colocar aqui de 20 pixels, ok? Então o padding, vocês vão ver que quando a gente atualizar a página, olha só, tá vendo? Ele aumentou a margem interna dele, ó, tá vendo? A margem para a borda, ok? A gente pode até mexer um pouco mais nisso, vou tirar aqui o alinhamento à esquerda e vamos tirar também a altura, né? Então a gente não precisa mexer com a altura por enquanto. E aí eu vou aumentar o padding aqui para 30 e vocês vão ver que o nosso elemento, seria legal centralizar, né? Text Align Center. Vocês vão ver que o nosso elemento ele vai ficar centralizado aqui, né? Então podemos até aproveitar um pouco e mexer nessas propriedades de texto, né? Então a gente pode alterar, por exemplo, o tipo da fonte, né? Fonte family, né? Então fonte family altera o tipo da fonte, né? Então nós temos várias opções aqui. Vou botar uma fonte bem diferenciada, cursive, ok? Então para ficar bem diferente, né? E olha só, alteramos a nossa fonte. Então podemos também alterar o tamanho da fonte, né? Então para a gente alterar o tamanho nós vamos utilizar font size, né? E aí você pode colocar o tamanho que você quer, por exemplo, 30 pixels, né? Que aí ele vai alterar o tamanho, né? Eu tenho também essa propriedade, que é a propriedade EM, né? Então, por exemplo, se eu coloco 2EM, eu estou dobrando o tamanho da fonte padrão, né? E aí ela vai ficar com o tamanho dobrado, ok? Então ele vai aumentar. Se eu colocar, por exemplo, 5EM, ele vai ficar bem maior, né? Vai ficar 5 vezes o tamanho, né? Então o padrão é 1EM, né? Que é o tamanho padrão dele. Ok? Então, a gente só está brincando um pouco com essas fontes, né? Só para a gente aprender a posicionar os nossos elementos. Bom, agora que a gente aprendeu, você conheceu a margem, o preenchimento, né? Que é o padding, e a borda, né? E nós aprendemos a também alterar algumas cores, né? Nós poderemos, então, nas próximas aulas, aprender a posicionar elementos. E aí nós vamos precisar conhecer o que a gente chama de tags estruturais, né? Então, quando você tem um site, por exemplo, o nosso site ele vai ter algumas coisas, né? Por exemplo, vamos acessar aqui um site, ó, bioinfo.com.br, ok? Um site exemplo aqui. E aí, olha o que um site exemplo vai ter. Ele vai ter um cabeçalho aqui em cima, ele vai ter a parte de conteúdo, né? Ele vai ter aqui no final o meu rodapé, né? Que é a região onde eu coloco algumas informações, né? Informações de contato, política de privacidade, política editorial, né? Então, todas essas coisas ficam no rodapé. E aí vocês vão ver que quando você navega por um site, olha que legal, o título, o cabeçalho desse site, geralmente ele se mantém, né? Então o cabeçalho fica aqui em cima, é sempre o mesmo, né? E o rodapé também, ele se mantém. O que altera é o meio aqui, né? Então nós podemos configurar isso, posicionar esses elementos, né, por meio do CSS, né? Então olha só, nós temos aqui também uma barra lateral, nós temos aqui uma barra principal, uma área aqui para contato, não, para links externos, links extras, né? Então, toda essa questão de posicionamento de elementos é feito por meio do CSS. Então, na próxima aula, nós vamos aprender a posicionar elementos utilizando o CSS. Então, a gente se vê na próxima aula. Bons estudos e até mais!